suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro saiu neste domingo. As informações para a gente. Bruno, boa tarde. Olá, pessoal. Olá, companheiros inscritos no nosso canal. Hoje temos um vídeo maravilhoso, onde poderemos atualizar vocês com várias notícias maravilhosas também. Inclusive uma delas, Moraes nega pedido para suspender posse de deputados, ou seja, os deputados que poderiam ser suspendidos a tomar posse não tomarão posse agora, porque, além de ser inconstitucional, a PGR não aceitou e arquivou o pedido. Esse é um dos assuntos. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, de comentar sobre esses assuntos que irão vir à tona para vocês. E não deixe de compartilhar todo esse conteúdo aos seus amigos, para que todos possam ter acesso e todos possam também saber dessas notícias maravilhosas. Desde já agradeço a todos pela participação e por ter a simplicidade de me ouvir e assistir esse vídeo tão simples. Obrigado. Assistam. Porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à posse de 11 deputados suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro saiu neste domingo. O Bruno Pinheiro chega agora com todas as informações para a gente. Bruno, boa tarde para você. De acordo com essa decisão, então, que você vai detalhar para a gente, esses 11 parlamentares vão tomar posse na próxima quarta-feira. Justamente, Lívia, essa foi uma recuperação, na verdade, uma solicitação de um grupo de advogados que estavam na tentativa de impedir que os deputados assumissem de fato na quarta-feira, recorreram até mesmo a Augusto Aras. Ontem houve uma resposta e agora do ministro Alexandre de Moraes não aceitando de fato essa solicitação, o que autoriza os deputados que já foram diplomados, 11 deputados, assumirem então na quarta-feira, no mesmo dia que nós vamos assistir às eleições sobre a mesa diretora, que vem com várias articulações. Havia uma expectativa de qual seria a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Isso é muito normal, esse ritual de enviar lá a Augusto Aras. E ontem mesmo à noite nós informamos aqui na Jovem Pan essa resposta. E agora, neste domingo, uma resposta também do ministro Alexandre de Moraes. A expectativa, Lívia, é que agora na comissão, lá dentro da Câmara dos Deputados, que haja um recurso. Aí vão aguardar se de fato, após aceitarem, eles forem já diplomados, como já foram, e assumir os mandatos, se haverá uma outra discussão ou um outro recurso. Mas, diante do ministro Alexandre de Moraes, assunto resolvido neste momento, Lívia. Agora, Bruno, nesta semana, como eu já mencionei, começa o ano legislativo no Congresso Nacional, posse marcada para a próxima quarta-feira, a eleição das mesas diretoras de Câmara e Senado. O que você destaca para a gente, além dessas questões, nessa volta às atividades? Olha, Lívia, a gente continua acompanhando essas articulações. Vale ressaltar que os candidatos o senador Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado Federal e candidato à reeleição, Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional, e também o senador Eduardo Girão. Rodrigo Pacheco, que esteve reunido com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Rogério Marinho, que também vem articulando todos os dias com várias reuniões. A expectativa até o dia de ontem era que Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho já haviam alcançado o mesmo número de votos, com cerca de 8 indecisos ainda. Lá na Câmara dos Deputados é o mesmo formato, a mesma eleição que vai acontecer, mas lá Arthur Lira já conseguiu articular nesses últimos dias para de fato conseguir se reeleger, ser reconduzido à mesa diretora. Lá na Câmara dos Deputados, a situação está um pouquinho mais fácil do que no Senado Federal, viu, Lívia?
Agora, falando dessa questão do Senado Federal, Bruno, hoje mais cedo você conversou com algumas autoridades sobre essas eleições na Casa Alta. O que você apurou para a gente? Olívia, exatamente. De onde eu estou aqui é uma residência do senador Exalci Lucas, aqui ao meu lado o senador Wellington Fagundes também. A gente, antes, senador, pode entrar mais aqui? A gente vai acompanhar, viu, Lívia? Antes, eu conversei com a ex-ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, eleita senadora também da República, e após esse almoço que o senador Exalci Lucas ofereceu a alguns senadores, inclusive ao senador Rogério Marinho, ela chegou a conversar com a Jovem Pan, quando estava entrando no veículo já, sobre esse almoço e sobre a expectativa de vitória de Rogério Marinho. Vamos ouvir o que ela disse à Jovem Pan. Como é que tá? A senhora acha que já tem voto suficiente? Mais que suficiente. Marinho vai ser presidente do Senado. A senhora já tem uma conta, um número assim que possa... Não. Ele tá ter um empate? A senhora acredita no empate? Vitória, meu filho. Primeiro turno. Bora lá. Acompanha a gente. Tchau. A gente relembra que as eleições já encerraram no segundo turno. Na verdade, a senadora voltou a falar que a vitória será no primeiro turno. Antes de ouvir o senador Wellington Fagundes, eu também conversei com o senador Flávio Bolsonaro, que voltou a falar sobre a influência de Jair Bolsonaro, que está em Orlando, nos Estados Unidos, sobre essa articulação de conversar e também o diálogo e o convencimento. Com exclusividade, a Jovem Pan News, o senador Flávio Bolsonaro conversou com a gente. Vamos ouvir o que ele disse, Lívia. Então a crítica que o Rogério Marinho fez é válida, é um dado concreto, é um dado objetivo, e a gente obviamente tem que, se a população está insatisfeita com o parlamento, a gente viu isso na quantidade de senadores que tentaram a reeleição e não conseguiram, o índice mais baixo da história de reeleição de senadores. E isso, obviamente, a gente tem que trazer para dentro do plenário. A política sempre se fez ouvindo as ruas e não vai ser diferente dessa vez. Então, acredito que o nome do Rogério Marinho e com o compromisso que ele fez de garantir a proporcionalidade partidária na hora de composição das comissões permanentes do Senado é muito importante, é mais um gesto democrático e sensato e de responsabilidade que o senador Rogério Marinho fez. Eu já havia adiantado ontem aqui na Jovem Pan que nesse reta final, senador, não haveria nem mesmo a dieta e nem um regime, porque almoço e jantares vão acontecer todos os dias. O senador Exalci Lucas ofereceu um almoço aqui hoje para articulação e junto com o senador Rogério Marinho também após esse encontro aqui hoje, o que avança nessa eleição, numa disputa à mesa diretora do Senado Federal. Estamos ao vivo. O que avança é que agora acabamos de definir aqui, fazendo uma análise de todos aqueles que podem votar no Rogério Marinho, estamos convictos. Vamos ter mais de 42 votos. Claro que isso vai ser definido daqui até a eleição. Se já tem esse número de mais de 42 votos, tem um voto de sobra com a vitória. Seria essa conta, então, que o senhor está fazendo? O voto de sobra não existe. Nós temos que ficar firme, por isso estamos conversando aqui, pontual, conversando com cada um, mostrando a importância que representa a candidatura do Rogério Marinho, principalmente como ele mostrou ontem na reunião do nosso bloco, equilíbrio e principalmente que quer ser um presidente do Congresso junto com a sociedade brasileira. Então, porque a gente não pode estar isolado, né? Então, acho que a participação das instituições, de todos, é extremamente importante. Ele disse ontem, por exemplo, as relatorias, quanto mais você ciclar, principalmente a comissão de orçamento é muito importante, a comissão de relações exteriores é extremamente importante, ou seja, tudo que for trabalhar para que a gente possa harmonizar com a população, ela é muito importante. E o Rodrigo, infelizmente, ficou muito fora do que a sociedade esperava. Rapidamente aqui, Lívia, antes de voltar ao estúdio, o senador Rogério, ele voltou a falar sobre algumas discussões e elogiou o governo de Michel Temer lá em 2016. Isso seria um certo aceno ao MDB? Existe uma expectativa, senador, de conversar com alguns nomes do MDB até as eleições? Olha, agora não é questão partidária, nós temos que buscar o voto. Independente de partido, independente
de questão ideológica. A candidatura do Rogério representa o seguinte: esperança para o partido, para o Brasil, esperança que a gente possa construir um país de oportunidade para todos, sem embate, sem briga. Aqui é isso que a gente está fazendo, trabalhando, buscando, acima de tudo, a união do Brasil em cima de um projeto de desenvolvimento. Aqui não tem uma oposição radical, principalmente ao governo. Nós queremos construir dias melhores para todos aqueles que esperam de nós que fomos eleitos. Eu sempre falo, quem recebeu o voto é um voto de confiança. E o nosso papel é trabalhar e para retribuir esse voto de confiança. Por isso, podemos brigar, não podemos aqui estar nesse momento divergindo naquilo que não foi importante para a construção de um Brasil melhor. Ótimo, ok, senadora, muito obrigado por conversar ao vivo com a Jovem Pan. Lívia, é isso então, esse almoço ainda está acontecendo, estamos aqui no acesso realmente a essa residência. Qualquer novidade, outro senador, outra liderança após esse almoço de articulação, a gente volta ao vivo neste final de semana na Jovem Pan News. Lívia. Por meio de divulgações dos próprios partidos, ao lado, apoiando a candidatura à reeleição de Rodrigo Pacheco. Você acredita que isso realmente possa acontecer, que possa haver essa virada e Rogério Marinho ganhar as eleições para a presidência no Senado na próxima quarta? Veja bem, Lívia, na política o jogo é jogado, né, e o lambari é pescado. Nós vamos ter que aguardar. Agora, o Rogério Marinho, ele acaba se mostrando competitivo. Ele é o candidato da oposição, o Pacheco é o candidato do governo. O Pacheco tem uma vantagem porque ele está na situação. Você está na situação, você tem, digamos assim, os elementos para a reeleição. Então vai ser uma eleição dura, mas que está aberta e que pode tumultuar muita coisa a partir daí. Caso o Rogério Marinho saia vencedor, primeiro que nós estamos falando da terceira linha de sucessão da presidência. Né? Depois do presidente, é o vice-presidente, o presidente da Câmara, e aí o presidente do Senado. E o presidente do Senado, ele tem um monopólio, Lívia, de poder abrir um processo de impeachment contra um presidente, contra um membro, né, do Superior Tribunal Federal, ou seja, um ministro do Supremo. Isso não é pouca coisa, sobretudo no cenário que nós estamos vivendo. Vocês assistiram aí, né, que se o Rogério Marinho ganhar, que vai ganhar, com certeza, para isso, acredito que todos nós temos fé em Jesus, que ele vai ganhar. Portanto, eu tenho fé que tudo vai mudar no Brasil. Que mudando alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, com certeza a coisa muda drasticamente. Por isso, não deixe de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que vocês conheçam, não deixe de deixar o seu like, não deixe de comentar e não deixe também de aqueles que não são inscritos nesse canal, se inscrevam. Por favor, eu peço a todos vocês humildemente e saibam sempre que eu adoro todos vocês. Sobre a disputa no Senado Federal para a composição da mesa diretora, o Bruno Pinheiro traz mais informações agora para a gente ao vivo. Bruno? Olá, Lívia, você, um ótimo dia, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Estou ao lado do senador Rogério Marinho, que disputa a presidência do Senado. Então, nós já havíamos adiantado que um almoço, o senador Exalci Lucas ofereceu um almoço aqui em sua residência. O senador está já saindo desse almoço. Eu já comentava, senador, que nessa reta final não vai ter regime nem dieta, porque almoços e jantares é o que mais tem acontecido. E essa articulação, que o senhor conta para a gente que acompanha a Jovem Pan, houve algum avanço, alguma novidade em relação a esse encontro aqui hoje? Bom, para que as pessoas que estão nos assistindo agora não pensar que o nosso almoço começou de meio-dia e está terminando agora, na verdade nós chegamos aqui pouco mais de 14 horas, né, estamos saindo agora, e foi uma reunião de trabalho. Nós estamos aproveitando aqui os últimos dias, né, que restam ainda para quarta-feira, para nos sentarmos com os senadores que estão nos apoiando, para conversarmos, fazermos as nossas estratégias. Né? Essa é a terceira reunião do dia. Haverão outras ainda na segunda, terça-feira. Vão ser dias intensos, né? Nós temos aí uma disputa, né? E a nossa tarefa é fazer com que
os nossos pares, os senadores e senadoras, tenham a possibilidade de conhecer o que nós pensamos, o que nós propomos, né? Esse Senado independente, esse Senado altivo, esse Senado que possa fazer, de fato, diferença na vida da população brasileira. Agora, rapidamente, já para me liberar o senhor, qual a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele chegou a ligar para conversar com alguns senadores, ajudando o senhor nessa articulação de convencimento nessa reta final, senador? Qualquer político, né, com mandato ou sem mandato, tem todo o direito, e cidadão, né, de participar do processo eleitoral, mesmo que não vote, né, expressando a sua opinião de forma educada, né, fazendo o convencimento que achar necessário, né. O presidente Bolsonaro também é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes figuras da política do nosso país, mas nós não estamos conversando a respeito desse tipo de articulação. Ele pode até ter feito, né, mas a exemplo de várias personalidades da política, eu acredito que os senadores e senadoras estão recebendo ligação aí praticamente de toda a classe política brasileira. Eu conversei com a ex-ministra dos Direitos Humanos, ela me disse que o senhor já tem votos suficiente para conseguir atingir o resultado lá. Isso é uma estratégia nossa, né? A Damares tem participado, juntamente com outros senadores. Nós achamos que o projeto hoje ele tornou-se bastante competitivo, nós estamos confiantes, acredito que temos condição de vencer a eleição, né? Mas faltam 3 dias, nós vamos continuar trabalhando, conversando com outros senadores que ainda não estão no projeto, até porque nós sabemos e reconhecemos que o governo federal vai agir, né? Como está agindo, né? O nosso adversário tem se reunido com o atual presidente, com seus ministros, e tem feito as articulações, e certamente o outro lado não está parado também. O discurso de ontem que o senhor fez no evento, o senhor acalmou um pouco, fez um discurso muito mais de harmonia, de união, e chamou atenção até mesmo entre o seu adversário sobre o discurso que o senhor realizou ontem no evento. É uma certa ideia, um planejamento que veio de última hora, essa orientação para conversar muito mais com ambos os lados? Olha, se você está me acompanhando desde o início, em nenhum momento eu agi diferente ou me expressei de forma diferente. Eu acredito que o Senado da República é uma casa que, historicamente, no Parlamento brasileiro, tem feito diferença na decisão de grandes temas nacionais. A nossa crítica é pela omissão, pela falta de proficiência que o Senado demonstrou nos últimos anos. E isso foi demonstrado claramente quando apenas 5 senadores tiveram seus mandatos renovados. Há uma clara desconexão entre a sociedade e o Parlamento brasileiro, em especial o Senado da República. O que nós estamos propondo é que o Senado volte a ter essa envergadura, essa capacidade de fazer essa mediação, de moderar, né, a política brasileira de forma positiva, e que a normalidade... Então, pessoal, meus amigos, meus inscritos, muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês compartilhem esse vídeo. E aqueles que não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, mas compartilhem com bastante pessoas, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. Isso é muito importante para nós, tá bom? E para vocês também, para termos um Brasil em que possamos confiar. Porque é triste, no amanhã, a gente deixar um legado para nossos netos e nossos filhos, que, ou melhor dizendo, que não, dê um Brasil horrível, um Brasil que nós não gostamos. Mas com a eleição de Roberto Marinho, com toda certeza, tudo isso mudará para melhor. Por isso eu peço o seu like, peço o seu compartilhamento e aqueles que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Isso é muito importante para todos nós. Não esqueçam disso, hein, gente? Quero terminar esse vídeo com essa imagem maravilhosa do presidente cortando o cabelo, tá? E não se esqueçam, gente, assim que terminar esse vídeo, que vai terminar daqui a 1 minuto e pouco, quero que todos vocês compartilhem esse vídeo e não deixem
deixar seu like e aqueles que não são inscritos, se inscrever no nosso canal, tá? Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Só um minuto. Hoje a gente tem um guest muito especial. Hoje nós vamos cortar o cabelo do presidente Jair Bolsonaro, lá na casa dele que ele está hospedado aqui em Orlando. Vocês vão acompanhar tudo isso. Estamos chegando. O cabelo dele igual ao do Neymar hoje. Tudo moicano. Pode tirar o cabelo do presidente. Olha lá, tem um povo aqui.